Boa noite. Bora conversar? Hoje o tema é algo que estamos sempre em discussão sobre classe social. O problema é que a gente normalmente não sabe distinguir a nossa classe. Vamos começar por aí. Essa ideia da classe social é uma coisa mais ligada ao poder financeiro e a posição que as pessoas, os trabalhadores ocupam nessa sociedade. Vamos lá. As classes sociais, elas apareceram ligadas ao poder financeiro, principalmente porque as elites sempre foram formadas por pessoas que tinham uma situação financeira melhor, mais definida, que poderia buscar estudos para os pais, vamos falar, os mais velhos, e buscavam também conhecimento para os mais jovens. Então, o que que acontecia? Uma pessoa que tinha dinheiro, ela podia manter o seu filho estudando fora, aqui no Brasil, no caso, estudando na Europa, para poder formar gestores que mantivessem essa forma de divisão. Resumindo, o poderio financeiro deles era basicamente da exploração da classe trabalhadora, do trabalhador, do trabalho, que antes poderia ter sido escravo, que eles ganhavam dinheiro explorando pessoas, que também mandando na vida deles, na sua reprodução, na sua forma de viver, e dessa forma eles acumulavam riqueza. Aqui no Brasil, as lavouras de café, de cana-de-açúcar, no início do milho, mas era mais ligados a essa produção. E o que que acontece? Os filhos eram criados para poder tornar-se outros, a geração seguinte dos produtores de café, de cana-de-açúcar, que explorariam o trabalho dos mais pobres ou dos escravos também. Então, o que que acontece? Assim foi feita a classe social, que seria a classe alta ou elite, que produziam, eram produtores, aspas, porque não eram eles que produziam, mas a mão de obra trabalhadora produziam, aumentava a sua riqueza, que investia em outras coisas também, em outros produtos, ia ampliando esse poderio. E esse poderio também, os filhos e os próprios proprietários, eles se envolviam em política, porque com o poder deles, eles queriam controlar a política e o caminhar do país. Isso sempre foi assim, tá? Aqui no Brasil, sim. Então, muitos dos políticos que ainda estão no poder, eles eram envolvidos, eram proprietários, oligarcas, proprietários de grandes terras, de grandes fazendas, de grandes propriedades, e lá eles conseguiam poderio político, porque eles tinham os próprios funcionários, eram, vou falar assim, coagidos? Não, convencidos
de votar nos patrões, para que o que aumentava o poder deles, político, e mantinha os pobres no mesmo lugar, apenas votando. Aliás, o nosso despresidente disse um tempo atrás, uns anos atrás, que pobre só tinha um valor, era o voto. Então ele votava, era votar com uma mão e carregar o diploma de burro. Exatamente foi o que ele disse no bolso. Resumindo, é a consideração que essas pessoas têm dos pobres. O que acontece? Se você não consegue uma educação de qualidade, você também não vai conseguir chance nenhuma de crescer financeiramente, politicamente, nem pensar, e mais ainda, com pouca educação, você não consegue nem ter argumentos para poder conversar com esse pessoal que manda e pronto, não tem contraditório. Eles mandam e pronto. Então tá, a elite, a classe média, que vamos falar se são os proprietários a elite, nós vamos falar que os gestores das fazendas, os capatazes, coisas assim, são a classe média, aquele que fica lá como o capitão do mato, olhando se o pobre, o trabalhador está executando a tarefa do jeito que foi mandado. Essa é a função do capitão do mato ou agora da classe média. Eles são gestores, eles são gerentes, coisas assim. Eles não são donos, mas agem como se fosse, cobram como se fossem, e na verdade eles são tão assalariados como os menores. Só que como eles têm condição de repente ter um carro, de ter uma casa própria, eles se acham acima dos outros que eles mandam, que são os pobres. Os pobres são aqueles que precisam trabalhar, porque se não trabalharem, eles não conseguem nem se alimentar, que eram os escravos. Os escravos comiam porque tinham que ser mantidos vivos. Não é quer dizer que era com saúde, vivos, trabalhando, porque o dia que morresse era aquele mesmo. Tem uma história que eu falo que morre um, outro bate na porta procurando marmita de comida, entendeu? Outro com fome procura emprego. Por isso tem tão pouco valor. É que são muitos os que precisam trabalhar e que estão com fome. Quanto mais gente com fome, mais fácil é conseguir pessoas para trabalhar de forma que sejam exploradas e quase que agradeçam aos patrões por serem explorados, por poderem estar trabalhando, entendeu? Isso sim é a fala da classe social, que todos são mantidos na exata posição onde estão. Às vezes o capitão do mato, o gerente lá, consegue fazer com que o filho trabalhe lá também, se vire outro gestor, e aí ele acha que ele está no nível daquele proprietário. Não está, não está. E eu vou falar que eu convivo com uma pessoa que era um bancário. Ele era um bancário, um excelente funcionário do banco. Fazia tudo em nome do banco. O banco queria que ele cobrasse o trabalho dos outros menores e ele se achava muita gente como gestor.
e faz pouco tempo que percebeu que ele simplesmente ajudava os proprietários a se enriquecerem mais e nunca olharam para ele como um igual, apenas um que cumpria as ordens de uma forma melhor, sabia cobrar melhor. Isso é complicado, muito complicado, porque vem a história da meritocracia também. Ah, se eu fizer isso direitinho, eu vou juntar um dinheiro aqui, juntar um prestígio ali. E na hora que a pessoa percebe o pouco que ela fez, que ela considera muito, não é tanta coisa nela, nada. Qualquer crise financeira como nós estamos vivendo agora, aquele pé de meia que foi feito a vida toda, vamos lá, então vamos botar 50 anos de trabalho, 70 anos de trabalho, aquilo num revés da vida, num atraso de vida, sei lá, complica, muda o financeiro e aquele dinheirinho que ele considera uma fortuna, que foi uma fortuna, que é o trabalho da pessoa para a vida toda, de repente não é nada. E aí ele percebe que trabalhou e que enriqueceu os verdadeiros proprietários. E ele explorou os de baixo e continua na mesma condição deles. Cumprir ordens. E esquecer de tudo, né? Não pode sonhar. Não pode sonhar, porque tem que cumprir ordens. É uma coisa a pensar, né? É a história da classe social, que tem gente, que eu costumo dizer, que tem pessoas que comem couve e arrotam lombo. São pessoas que acham, tipo assim, porque eu posso ter um telefone tal, porque eu tenho um carro e posso sustentar a gasolina dele, porque eu tenho uma casa e a maioria não tem, a maioria paga aluguel. Eu sou alguém como os patrões, os proprietários. Mas não. Simplesmente que quando a gente fala da elite, dos ricos, a gente não está falando de uma pessoa que tem uma, bom, não entendo patavina de carro, tá? Então, eu vou chutar um nome. Então, vamos lá, uma Hilux ou uma D qualquer coisa. Não, eu não entendo isso. Não é porque tem um carro desse tipo é que seja rico. Não é porque tem um terreninho na represa que é rico. Não é que tem alguns hectares de terra é rico. Rico, eles normalmente colhem de trator, não dão trabalho para os pobres. Eles têm aquelas imensas plantações de, vamos falar, de milho, de cana, de soja. A mão de obra é pouquíssima, porque a colheita é feita por trator. Então, ele não dá nem trabalho, não dá salário. São para poucas pessoas. Outra coisa, quando eles ganham, vamos falar de produtor rural, de soja, que estamos explorando soja, olha, esse cara aí, ele come franguinho da roça, não porque ele produz o franguinho da roça para poder fazer, não, ele vai no pequeno produtor que tem perto, com uma hortinha pequenininha, e vai lá, ele compra verduras frescas, compra o franguinho caipira, mas o grande produtor, ele, se depender, ele vai comer soja só, ele não planta isso, ele não planta nada além da soja.
Pequeno detalhe, a soja não é para alimentar nada daqui do país, é exportada. Então, você vê uma imensidão de uma monocultura de uma coisa só, e aquilo vai parar fora. E nem mesmo o produtor, o fazendeiro, ele precisa dos pequenos para poder se alimentar com qualidade. Por que que não estão apoiando os pequenos produtores? Porque esses pequenos produtores são os que fazem a agricultura domiciliar. O que que acontece? São pessoas que plantam pouca coisa, então vai como pegar uma cenoura, tem beterraba, são pequenas plantações, pequenas propriedades. E aí, esses aí não são os grandes, esses aí não se consideram ricos, eles vivem com as mãos calejadas, com as mãos sujas de terra, porque eles põem a mão na terra. Os grandes produtores, realmente, eles passam de avião nas suas propriedades, eles não enxergam os pequenos, não. Então, essa é a elite. É a classe que ganha dinheiro de verdade. Aquele dono do mercadinho, do açougue, não do frigorífico, tá? Tô falando do açougue. Esses aí não são ricos. Eles são remediados. Classe média alta, no máximo. Pode ter um sítiozinho, alguma coisa assim. Mas não são os grandes. Os grandes, que devem ser mais ou menos uns 6 no país inteiro, tá? Uns 6, vamos botar 10 para chutar muito para cima. No país inteiro. Os outros, de repente, comem couve e arrotam lombo. Não são ricos. E pior ainda, são os pobres realmente que compram a prestação tudo. Casa, carro, telefone, roupa. E acho que porque tem alguma coisa mais ou menos vistosa, são ricos. Não são. E pior, vota contra os pobres. Votam do jeito que o patrão quer. Do jeito que os ricos votam. Para poder fazer, se eu voto no rico, eu sou um rico. Tadinho. Procura saber. Devem estar bem endividados para manter a aparência que eles julgam ter. Os ricos não compram nada à prestação, tá? O Carlos costuma falar em carneirinho. Carneirinho é carne. Pobres usam carneirinho. Ricos não. Eles compram a dinheiro, que nem o desse presidente comprou 51 casas a dinheiro. Pequeno detalhe, aí tem alguma coisa errada, porque quem não quer que o banco fique sabendo, que o COAF detecta, costuma ser alguma coisa errada, pode ter algum crime por aí, tá bem? Então, boa noite.